Vamos conversar agora com a Nélida Pinhon, né, do quem o Marco já fez uma referência aqui, absolutamente verdadeira. É sempre um papo enriquecedor. Nélida Pinhon, venha para cá. Temos aqui o livro mais recente, Aprendiz de Homero, pela Record. Quando é que saiu? Mais ou menos há umas 2 semanas, um pouco menos. Saído do forno. É. Pela Record, ou Record, não é? Pra gente... Uns dizem Record, outros Record. Comprando o livro, tudo bem. Exatamente. Não é verdade? Ler o livro também é bom, né? Além de comprá-lo. Não, sim, claro. Mas... É melhor comprar primeiro, porque senão tem gente que vai na livraria, fica lendo, marca, volta no dia seguinte. Mas veja só, Jorge, é uma maravilha que alguém entre na livraria atraída pelo universo dos livros, né? Já é uma intenção, né? Configurada, sem dúvida. Você é muito generosa. Não, mas é porque é que você entende que muitas vezes você entra na livraria, sobretudo quando você é jovem, você não compra o livro porque o livro é caro. Ou porque você está em dúvida. Você precisa se seduzir pelo livro, porque o livro tem que seduzir você. A missão do escritor é seduzir o leitor. Mas me disseram que uma vez você estava numa livraria, tinha um cheiro lendo seu livro lá, você chamou o gerente e falou, olha, há 3 dias que ele está lendo o meu livro, que ele pague pelo menos por página. Mas você sabe que eu procuro ignorar um pouco o destino do livro. Não que eu não goste que as pessoas apreciem, falem comigo, né? que haja críticas, mas eu procuro não entrar na livraria para saber se o livro está ou não. Ah, é? Evito totalmente. Mas isso eu não sei, eu também nunca fiz isso. Mas sabe por quê? Mas eu acho que devia haver essa curiosidade. Sabe por quê? Porque eu aprendi isso ao longo da minha vida. Sempre foi uma carreira difícil. Ser escritor no Brasil não é fácil. Então eu percebi o seguinte, que eu tinha que me resguardar para que as adversidades eventuais não golpeassem a minha paixão pela literatura. Isso acho que foi muito sábio da minha parte. Mas quando você tem um livro no exterior, lançado no exterior, você não dá uma checada para ver se está? Não quero saber. Eu fico muito contente que tenha saído, mas eu não vou ver. Eu no exterior eu vou ver. Não vou. Não resisto. Porque ainda arrumo ele melhor nas estantes para ver se... Mas você é um autor vitorioso também no exterior. Você também, ora. Pois é, então está bem. Olha só. Fala, querido. Você sempre quis ser escritora? Desde garotinha. Desde que idade? Eu diria que mais ou menos 8 anos, mas eu não sabia o significado desse desejo, que era ser escritora, né? Eu apenas sabia que os livros eram adoráveis e que eu queria ser uma aventureira. Eu adoraria ser Sinbad, eu adoraria andar pelas pradarias americanas, pelos rios brasileiros, como um herói, uma heroína. Mais bem herói, porque as mulheres não podiam ser heroínas, de certo modo, não, elas no sentido resgatadas convencional. Sempre, né? Então, eu queria, de verdade, desfrutar do prazer de viver a aventura. E eu achava que o escritor só escrevia os livros que ele havia vivido. Eu não conhecia que a imaginação era capaz de engendrar qualquer mundo e ser fiel à realidade. O livro do nosso amigo e colaborador Hilton Marques, A Senhora das Savanas, se passa na África, e você tem a nítida impressão que ele morou lá muitos anos. Isso acontece, porque o escritor, a vocação dele é regimentar todos os espíritos, regimentar o seu tempo, os seres do seu território, o seu país, a sua língua. E como ele usa a língua, que é um patrimônio socializado, ele estará fatalmente falando da vida de todo mundo. E, além do mais, todos nós temos uma profunda atração pela intriga. Pela intriga e pela fofoca também? Porque se é medíocre, é fofoca. Mas se ela tem dimensão maior, é intriga. Vira intriga. Na academia, o que tem mais, fofoca ou intriga? Olha, eu diria que tem a grande intriga humana, que é a intriga narrativa. Você é muito política também. É evidente que no meio acadêmico, no meio da academia, deve ter um sabor
maravilhoso você discutir uma fofoca literária. Ah, sim, claro, essas coisas são inevitáveis, né? Nós, de certa maneira, nós legitimamos a nossa vida através da vida do outro. Não é? Ah, é verdade. Eu tenho um interesse profundo pela vida do outro. Mas não faço questão que me contem episódios, por exemplo, de cama, da luxúria alheia. Essas coisas eu invento, imagino olhando para o outro. E deduzindo. Depende para quem você olha também. Exatamente, porque vira um buquê de horrores, o meu olhar também pode ser dirigido pelo olhar do outro. Quase sempre, né? Não é verdade? Então, nesse sentido, eu estou sempre pendente e atenta a essa aventura humana. Ô, Nelly, o que seus pais acharam quando a primeira vez que você tinha 8 anos? Você deve ter comentado isso com pai, mãe, eu quero ser escritora. Mas é muito interessante, eu tive o privilégio de ter pais generosos, maravilhosos. Aliás, essas histórias todas foram contadas num livro que vai sair em setembro. Coração Andarilho, que sou eu, Coração Errante, eu andei pelo mundo sempre, né? Que é meu primeiro livro de memórias, são as minhas memórias. Mas agora me dá uma dica. Esse livro de memórias você já vinha escrevendo há muito tempo? Não. Ou você disse, não, vou escrever o primeiro livro de memórias? Como é que surge isso? Não, eu acho que ele foi surgindo, eu não tinha esse projeto de vida, né? A minha ânsia foi sempre viver intensamente, mas chega um momento que, de repente, através das entrevistas, através das perguntas que me fazem, né? As pessoas acreditaram que a minha vida seria relativamente interessante, né? Então você começa não somente a corresponder o que esperam de você, como também você mergulha numa certa nostalgia, de repente, com uma certa idade. É como se você quisesse agradecer o que a vida lhe deu, você quisesse homenagear, reverenciar os seus mortos. Os mortos estão muito presentes. E não é num sentido trágico, dramático, é no sentido de você compreender que você é uma sucessora, uma herdeira de quem gerou você. E não é só dos pais, das gerações pretéritas. Geração mesmo. Para ter a tradição. Porque você só pode ser revolucionário se você for tradicional. Você quando escreve um livro de memórias, como você disse, meu primeiro livro de memórias, você conta naturalmente casos de outras pessoas também, né? Porque eu tenho muita vontade de escrever um livro chamado Memórias dos Outros, porque tem muito mais coisa para contar, coisas que eu ouvi do que me interessa dizer sobre mim. Claro que vai no bolo. Você, quando escreve um livro de memórias, também coloca casos e histórias que você ouviu? Não, esse livro não tem casos e não tem histórias alheias. Tem, de certo modo, a história minha em torno da minha origem. A travessia atlântica dos meus avós, os galegos, aqueles imigrantes que vieram fazer as Américas, não é? A minha formação, as minhas aventuras no colégio, o quanto eu frequentava os teatros, como o teatro foi fundamental na minha formação, as minhas leituras, mas, sobretudo, quem emerge com muita força nesse livro, para grande surpresa minha, foi meu pai. O meu pai estava um pouco desaparecido da minha vida. Muito interessante. Ele faleceu, eu teria meus 21, 22 anos, e eu precisei lutar muito, não somente para apoiar minha mãe, que perdera seu grande companheiro, né? Como também para poder sobreviver e vir a fazer cumprir o meu ofício, né? Então, esse pai que eu amava, que foi generoso comigo, a ponto de eu lhes dizer que ele me mandava flores aos domingos a partir dos 15 anos. Ele era de uma gentileza excepcional. Foi com ele, uma vez eu lhe disse aqui, você me olhou surpreendido, que eu disse que a delicadeza tinha uma dimensão moral. Lembra-se? Lembro, primeira vez claro. aqui. Eu acho que essa frase foi inspirada nesse meu pai, Lino, né? Galego, que foi para a América, veio para o Brasil, com 19 anos, para não ir morrer em Marrocos. Então, a mãe dele, minha avó, mandou ele e os filhos para o Brasil para que não morressem no fio de uma navalha ou de uma adaga. Então, esse pai, não é? Tendo morrido,
eu fui soterrando a sua memória. E neste livro eu trago ele de volta. É como se meu pai tivesse cobrado a sua existência novamente. Ô, Nélia, duas perguntas. Qual foi o primeiro livro que você leu e qual foi o primeiro livro que você escreveu? Olha, o primeiro livro que eu li, eu não me lembro. Eu li muito porque eu ganhava muitos livros. Inclusive, eu conto que esse pai, Lino, foi um dia uma grande livraria do Rio de Janeiro chamada Freitas Bastos, que era ali no Tabuleiro da Baiana, e ele abriu uma conta para mim, acima das possibilidades dele. Então eu chegava lá, havia um livreiro chamado Seu Oliveira, eu fui apresentada a ele e eu pegava os livros que eu queria. De modo que eu tive uma leitura muito precoce. Eu tive uma experiência de vida, toda ela, em todos os sentidos, muito precoce. Agora, e foi extraordinário. O primeiro livro, a gente nunca esquece? É, porque é uma marca na sua vida, né? Foi o meu primeiro livro, chama-se Guia Mapa de Gabriel Arcanjo, que hoje, pensando nele, eu acho ele muito rebelde. É um livro transgressor, porque a personagem mulher chama-se Mariela, que é Maria mais ela. E ela enfrenta, ela tem um desprezo pela noção de pecado. Ela cria a sua própria noção de consciência. Mas aí é um livro publicado. Foi publicado. Não, estou falando de livros... Não tem nenhum livro não publicado que você tenha... Não, mas eu fazia uma coisa interessante. Eu fazia, menina, eu escrevia à mão, claro, fazia umas bandeirinhas, porque eu não era bem dotada para o desenho, costurava, porque não havia grampeador naquela época. Eu não sou nenhuma Matusalém, mas não havia grampeador. Então, eu costurava e vendia para o meu pai. Então, eu combinava criação com direitos autorais. E ele comprava. Então, eu acho que vai ver, foram esses meus primeiros livros, né? Tá certo. Exato. E aqui, o Aprendiz de Homero. É um livro que trata de quê, exatamente? Olha, eu acho que é uma espécie de... O título é maravilhoso, aliás. Pois é, memórias da leitura, memórias da civilização, como é que eu, como escritora, como brasileira, me relaciono com os grandes temas do mundo. Ele não tem uma linguagem acadêmica, porque ele há momentos de emoção. Eu também, por exemplo, apresento muito, tem iconoclasta, eu trato Sara, Abraão, o Antigo Testamento e, sobretudo, Homero. Para os jovens, as pessoas podem pensar, meu Deus, Homero está soterrado, há que fazer uma escavação. É que nós não existimos sem a narrativa de Homero. Então, eu quero mostrar que, de certo modo, todos nós garantimos a imortalidade daqueles que são imortais. Cada um de nós, mesmo que cada um de vocês não tenha lido Homero, Homero deve a cada brasileiro, a cada qual sua existência. Nélia, diante de toda essa lucidez sua, eu devo confessar que não é fofoca, mas tem uma coisa que me deixou muito preocupado, que você, quando chega na academia, conversa com a estátua de Machado de Assis. Não converso, não. Mas tá vendo que é a fofoca acadêmica? Mas você me dá uma oportunidade generosa, porque assim eu posso falar do meu maravilhoso e amado Machado de Assis. É verdade. Desde que eu entrei na academia, foi em 1989, porque eu não frequentava a academia antes, né? Há uma estátua de Machado de Assis bem à entrada do Petit Trianon, que é um prédio antigo da academia de 1922. Maravilhoso. Eu, então, me emociono sempre. E como brasileira, eu agradeço a ele. Eu sou discreta, não sou nada escandalosa, enfim. Eu olho e digo assim, obrigada, Machado. E não tenho a menor intimidade com o Machado de Assis. Não trata assim, oi, Machado, como vai? Olá. Não. Oi. Respeito. Não. Como vai? Muito obrigada. Porque eu acredito, como brasileira, e eu gostaria de repartir isso com vocês, é o seguinte. Eu acho que porque a literatura do Machado de Assis, sobretudo no Dom Casmurro, é acusada, quer dizer, não acusada, detecta-se nessa literatura que ele é determinista, que ele é pessimista, né? Como se o destino humano estivesse traçado. Mas a vida dele cancela isso. Porque, veja só, mulato, uma sociedade que poderia ser negro, mulato, preconceituosa, de 1830, quando ele nasce. Epilético, tartamudo, ou seja, gaguejava igual Moisés. Moisés era tartamudo. Ele, autodidata,
não se formara. Ele foi se fazendo pouco a pouco, foi esculpindo a vida dele, esculpindo a biografia dele. Ele é o verdadeiro mestiço brasileiro. A grande mestiçagem brasileira, a meu juízo, se realiza em Machado, né? Então, quando eu olho para ele, essa paixão que eu tenho por ele, eu digo, meu Deus, se Machado de Assis existiu, o Brasil é possível. Nós não temos pretexto para fracassar. Você não concorda comigo? Eu concordo, eu achei então, muito, e esse muito ano, meus queridos, esse ano estamos celebrando o centenário de morte deste ilustre brasileiro, que para mim é o mais ilustre de todos os brasileiros. Aliás, quero terminar o nosso papo mostrando a estátua do Machado lá. Olha aí. Ah, essa daí. Agora, eu só receio o seguinte, que um dia você entre e diga, bom dia, Machado, como vai? E que ele diga, vou bem, Nelly, de você. Ah, eu vou levar um susto. Mas, de todos os modos, eu sei que um dia, quer dizer, há entre nós um diálogo secreto. Quer dizer, eu é que falo e ele escuta, mas ele me orienta muito. Nelly da Pinhon, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Muito obrigada.